Livro Palestras Íntimas, São Francisco de Sales. Palestra 6. Da Esperança. A propósito das fundações. Foi a partida de Madre Cláudia Inês Joly de la Roche e de várias outras religiosas da Visitação de Annecy para a fundação do Mosteiro de Orleans em julho de 1620, que deu a São Francisco de Sales ensejo de fazer esta palestra. Entre os louvores que os santos dão a Abraão, São Paulo faz realçar o seguinte, que ele esperou contra toda esperança. Tinha-lhe Deus prometido que a sua posteridade se multiplicaria como as estrelas do céu e as areias do mar, e, contudo, recebe ordem de sacrificar seu filho Isaque. Apesar disso, o pobre Abraão não perde a esperança, mas espera contra toda a esperança, pois ainda que ele obedecesse à ordem que lhe era dada de matar o filho, Deus não deixaria de cumprir a sua palavra. Grande foi, na verdade, a sua esperança, pois não via coisa alguma em que a pudesse fundar, senão a palavra que Deus lhe tinha dado. Oh, que verdadeiro e sólido fundamento é a palavra de Deus, pois é infalível. Sai, pois, Abraão para cumprir a vontade de Deus, com uma simplicidade sem igual, sem fazer consideração nem réplica, como não tinha feito quando Deus lhe disse para sair da sua terra e da sua parentela e ir para o lugar que lhe havia de mostrar, sem lhe o especificar, para assim ele embarcar com mais simplicidade na barca da sua divina providência. Caminhando, pois, durante 3 dias e 3 noites com seu filho Isaque, que levava a lenha para o sacrifício, este perguntou a seu pai onde estava a vítima. Ao que o bom Abraão respondeu: Meu filho, o Senhor proverá. Ó meu Deus, como seríamos felizes se, quando nosso coração se inquieta por qualquer coisa, nos habituássemos a dar-lhe esta mesma resposta: O Senhor proverá. E depois não tivéssemos mais ansiedade, perturbação nem cuidado do que Isaque que se calou, crendo que, como seu pai lhe tinha dito, o Senhor havia de providenciar. Grande é, certamente, a confiança que Deus quer que tenhamos no seu paternal cuidado e na sua divina providência. E por que não a havemos de ter, se jamais foi enganado aquele que nela confiou? Ninguém confia em Deus sem tirar fruto da sua confiança. Digo isto quanto a nós, pois quanto às pessoas do mundo, muitas vezes a sua confiança é acompanhada de presunção e por isso não tem valor nenhum diante de Deus. Consideremos o que o nosso Senhor e Mestre disse aos seus apóstolos, a fim de neles estabelecer esta santa e amorosa confiança. Quando vos enviei pelo mundo sem bolsa, sem dinheiro e sem provisões, quer para vos alimentardes, quer para vos vestirdes, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: Não. Ide, disse-lhes, não vos preocupeis com o que haveis de comer, nem com o que tereis de vestir, nem tampouco com o que haveis de dizer, quando estiverdes diante dos grandes senhores e magistrados das províncias por onde passardes. Porque em cada ocasião o vosso Pai Celeste vos proverá de tudo o que vos for necessário. Não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Mas sou tão rude, dizeis. Não sei como se deve tratar com os grandes, não tenho aptidões. Estamos no mesmo caso. Ide confiar em Deus, pois ele disse: ainda mesmo que a mulher viesse a esquecer o seu filho, nunca ele nos esquecerá, porque nos traz gravados no seu coração e nas suas mãos. Pensais que aquele que tem cuidado de sustentar as aves do céu e os animais da terra, que não semeiam nem colhem, venha jamais a esquecer-se de prover de tudo o que for necessário ao homem, que confia plenamente na sua providência, sendo o homem capaz de se unir a Deus, nosso soberano bem? Isto, minhas muito queridas irmãs,
pareceu-me bom dizer-vos a propósito da vossa partida. Porque se não sois capaz da dignidade apostólica por causa do vosso sexo, sois, contudo, de algum modo, capazes do ofício apostólico e ainda do merecimento apostólico. Mas para não usar a palavra merecimento entre nós, pois que tenho sempre alguma repugnância em me servir desta palavra para nos exercitar ao bem, dir-vos-ei que podeis, de alguma maneira, prestar tanto serviço a Deus e procurar o aumento da sua glória como os apóstolos. Na verdade, minhas queridas filhas, deve ser-vos motivo de grande consolação querer Deus servir-vos de vós para uma obra tão excelente como é a que sois chamadas e deveis. Portanto, considerar-vos muito honradas diante da divina majestade. Pois o que é que Deus deseja de vós, senão o que ordenou a seus apóstolos, e aquilo para que os mandou pelo mundo, que foi o que nosso Senhor mesmo tinha vindo fazer, isto é, dar a vida aos homens? E não só isso, diz, mas para que vivessem de uma vida mais abundante, que recebessem uma vida melhor, o que fez dando-lhes a graça. Os apóstolos foram enviados por nosso Senhor por toda a terra, com o mesmo fim, pois que nosso Senhor disse-lhe: assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Ide e dai a vida aos homens. Porém não vos contenteis com isso. Fazei que vivam de uma vida mais perfeita, por meio da doutrina que lhes haveis de ensinar. Eles terão a vida, se crerem na minha palavra, que vós lhe ides explicar, mas terão uma vida mais abundante, pelo bom exemplo que lhes dareis. E não vos preocupeis nada se o vosso trabalho é ou não seguido do fruto que pretendeis, porque não é a vós que o fruto se há de pedir, mas somente se vos tendes empregado com fidelidade em bem cultivar essas terras estéreis e secas. Não se vos perguntará se tendes recolhido muito, mas só se semeastes bem. Assim, minhas queridas filhas, sois agora mandadas a diversos lugares para fazer com que as almas tenham a vida e vivam melhor, pois que ides fazer, se não dar a conhecer a perfeição do vosso instituto, e por meio deste conhecimento, atrair muitas almas a abraçar todas as observâncias aí guardadas e incluídas, sem pregar nem administrar os sacramentos e perdoar pecados, como faziam os apóstolos, não e de vós dar a vida aos homens? Ou para falar com maior propriedade às mulheres, pois quem sabe se centenas e centenas delas se teriam talvez perdido no mundo, e retirando-se a vosso exemplo a religião, hão de alcançar a felicidade do céu por toda a eternidade. E não é por vós que lhes será dada a vida? Mas ainda não será por vós que hão de ter uma vida mais perfeita e mais agradável a Deus, vida que as tornará capazes de mais se unirem à perfeita divina bondade, porque lhes darei as instruções necessárias para adquirirem o verdadeiro e puro amor de Deus. Essa vida abundante que nosso Senhor veio dar aos homens? Vim trazer fogo à terra, e que quero ou pretendo, senão que arda? E noutro lugar ordena que o fogo arda incessantemente sobre o seu altar e nunca se apague, para mostrar com que ardor deseja que o fogo do seu amor arda continuamente sobre o altar do nosso coração. Meu Deus, que grande graça vos faz o Senhor! Faz-vos apóstolas, não na dignidade, mas sim no ofício e no merecimento. Não pregareis, é verdade, pois o vosso sexo o não permite, ainda que Santa Madalena e Santa Marta, sua irmã, o fizeram. Mas não haveis de deixar de exercer o ofício apostólico pela comunicação do vosso instituto e teor de vida, como acabo de dizer. Ide, portanto, animosamente, fazer aquilo a que sois chamadas, mas ide com simplicidade. Se surgem apreensões, dizei à vossa alma: o Senhor proverá.
Se a consideração da vossa fraqueza vos aflige, arremessai-vos em Deus e confiai nele. A maior parte dos apóstolos eram pescadores ignorantes. Deus fê-los santos como era necessário para o ministério que lhes queria dar. Confiai nele, apoiai-vos na sua providência e não temais nada. Não digais, não tenho talento para falar bem. Ide sem fazer reflexões, porque Deus vos ensinará a seu tempo o que houverdes de dizer ou fazer. Se não tendes virtude ou a não vedes em vós, não vos aflijais. Se empreendeis a direção das almas, ou outro qualquer exercício para a glória de Deus e para satisfazer a obediência, Deus terá cuidado de vós e obriga-se a dar-vos quanto vos for necessário, tanto para vós como para aquelas que tiverdes de dirigir. Verdade é ser coisa de grande consequência e importância o que empreendeis. Mas faríeis mal se não esperasseis ser bem-sucedidas, pois não é por escolha vossa, mas sim por obediência que o fazeis. Temos muita razão, certamente, para recear quando somos nós que procuramos os cargos e os ofícios, quer na religião, quer noutra qualquer parte, e que nos são dados por instâncias nossas. Não sendo, porém, assim, inclinemo-nos humildemente sob o jugo da santa obediência e aceitemos o cargo de boa vontade. Humilhemo-nos, sim, isso é sempre necessário, mas lembremo-nos sempre de fazer acompanhar os atos de humildade com a generosidade. Doutra sorte, esses atos nada aproveitariam. Tenho um desejo imenso de gravar em vossos corações e espírito uma máxima de utilidade incomparável. Nada pedir e nada recusar. Recebei o que vos derem, e não peçais o que não quiserem dar. Nesta prática achareis a paz para as vossas almas. Sim, minhas muito queridas irmãs, que o vosso coração esteja nesta santa indiferença de receber o que vos derem e de não desejar o que vos não derem. Numa palavra, não desejais nada mais, entregai-vos plena e inteiramente, vós e todas as vossas coisas, ao cuidado da divina providência. Deixai-vos governar por ela, como as crianças se deixam governar pelas amas. Traga-vos ela no braço direito ou no esquerdo, deixai-a fazer o que lhe aprouver, pois a uma criança isso seria indiferente, que vos deite ou vos levante, não importa. Ela é uma boa mãe que sabe melhor do que vós o que vos convém. Quero dizer, se a divina providência permite que tenhais aflições, contradições ou mortificações, não as recuseis, mas aceitai-as de boa vontade, amorosa e tranquilamente. Se não vô-las enviar, ou não permitir que a tenhais, não as desejes nem as pedis. Assim também, se tiverdes consolações, recebei-as com espírito de gratidão e de reconhecimento para com a bondade divina. Se vos faltarem, não as desejeis, mas procurai ter o coração preparado para receber as diversas disposições da providência divina, e isso com a mesma disposição, quanto for possível. Deve, pois, ter-se presente sempre que existem dois quereres e não quereres, de um dos quais se não deve fazer caso. É o que nos inclina para a sensualidade. Se vos derem, na religião, cargos que vos parecem perigosos, como, por exemplo, o superiorato, não os recuseis, se vô-los não derem, não os desejais, e assim de tudo mais. Não podeis imaginar, sem o viver, quanto as vossas almas hão de aproveitar com tal prática. É que, em vez de perder tempo a desejar, quer um meio, quer outro, de nos aperfeiçoarmos, vamos com mais simplicidade e fidelidade aos que encontrarmos no nosso caminho. Ao pensar na vossa partida e no desgosto inevitável que todas ides ter ao separar-vos umas das outras, pareceu-me que vos devia dizer alguma coisinha que pudesse suavizar esta dor.
Não quero dizer que não choreis um pouco, certamente que sim. Nem poderíeis deixar de o fazer, tendo vivido tanto tempo juntas, tão doce e suavemente, na prática dos mesmos exercícios, o que uniu de tal modo os vossos corações, que não podem, sem dúvida, suportar divisão nem separação. Mas, minhas queridas filhas, vós não vos ides separar, pois todas partem e todas ficam. As que partem ficam, e as que ficam partem. As que ficam vão-se, não na sua pessoa, mas na pessoa das que partem. E do mesmo modo as que partem hão de ficar na pessoa das que ficam. Um dos principais frutos da religião é essa santa união que se faz pela caridade, união tão estreita que de muitos corações não faz senão um só coração, e de muitos membros um só corpo. Todos somos um na religião, de modo que parece que todos os religiosos de uma mesma ordem aparecem como sendo um só religioso. Por exemplo, todos são superiores na pessoa do superior, como da mesma maneira, todos são cozinheiros na pessoa do cozinheiro. Todas as irmãs daqui são sacristãs na pessoa da sacristã, e assim de todos os outros ofícios. As irmãs domésticas cantam o ofício divino na pessoa daquelas que estão destinadas para o fazer, assim como as que cantam preparam o jantar na pessoa das que cozinham. E por quê? A razão é evidente, pois se as que estão no coro para cantar o ofício não estivessem lá, estariam ali as outras no seu lugar. Se não houvesse irmãs domésticas para fazer o jantar, as irmãs do coro estariam nisso empregadas. Se tal irmã não fosse superiora, outra o havia de ser. Da mesma maneira, as que vão ficam, e as que ficam vão. Pois que, se as que são nomeadas para partir o não pudessem fazer, as que ficam iriam no seu lugar. O que nos deve fazer ir ou ficar de bom grado é, minhas queridas filhas, a certeza quase infalível que devemos ter de que essa separação não se faz senão quanto ao corpo, porque pelo espírito haveis de ficar sempre estreitamente unidas. A separação corporal pouco importa, e queiramos ou não, há de fazer-se. O que se deve temer é somente a separação dos corações e o desentendimento dos espíritos. Pois bem, no que nos diz respeito, graças a Deus, não estaremos apenas sempre unidos. Melhor ainda, a nossa união ir-se-á aperfeiçoando sempre, e à medida que nos adiantarmos no caminho da própria perfeição, este suave e amabilíssimo vínculo da caridade se estreitará cada vez mais. Quanto mais nos unirmos com Deus, mais nos uniremos também uns com os outros. E em cada comunhão que fizermos, a nossa união há de ser mais perfeita, porque unindo-nos a nosso Senhor, cada vez mais unidos entre nós ficaremos. Por isso a sagrada recepção deste pão celeste e adorável sacramento chama-se comunhão, quer dizer, comum união. Meu Deus, que estreito laço existe entre os religiosos da mesma ordem! É tal esta união que os bens espirituais estão tão imiscuídos e postos em comum como os bens exteriores. Os religiosos, em virtude do sagrado voto que fizeram de pobreza voluntária, nada possuem como próprio, e pela profissão santa que fazem da Santíssima Caridade, todas as suas virtudes são comuns e todos participam e hão de usufruir das boas obras uns dos outros, desde que perseverem sempre em caridade e na observância das regras da religião a que Deus os chamou. Assim, aquele que está na cozinha ou noutro qualquer exercício, contempla na pessoa do que está em oração, e o que descansa participa do trabalho que o outro está a fazer por ordem do superior. Vede, pois, minhas queridas filhas, como as que vão ficam e as que ficam se vão, e como deveis todas abraçar igual, amorosa e corajosamente a obediência,
tanto nesta ocasião como em qualquer outra, pois que as que ficam terão parte no trabalho e no fruto da viagem das que partem, assim como estas hão de participar da tranquilidade e descanso das que ficam. Certamente todas vós, minhas queridas filhas, tendes necessidade de muita virtude e cuidado em a praticar, tanto para partirdes como para ficardes. As que partem precisam de muita decisão e confiança em Deus para empreenderem amorosamente, com espírito de humildade, o que Deus delas deseja, não se deixando vencer pela tristeza de abandonar a casa, onde Deus primeiro as tinha posto, as irmãs tão queridas, cuja convivência lhes era tão agradável, os parentes, as pessoas conhecidas e, que sei eu, tantas coisas a que a natureza se afeiçoa enquanto neste mundo vivemos. As que ficam também necessitam ânimo, tanto para perseverarem na prática da santa submissão, humildade e tranquilidade, como para se prepararem para partir quando lhes for ordenado. Pois, como vedes, minhas queridas filhas, o vosso instituto vai se estendendo por toda a parte. Assim deveis também procurar aumentar e multiplicar os atos de virtude e dilatar o ânimo para vos tornardes capazes de ser desempregadas segundo a vontade de Deus. Quando considero o princípio do vosso instituto, parece-me que representa a história de Abraão. Apesar de lhe ter prometido que a sua raça se multiplicaria como as areias do mar, Deus ordenou-lhe que lhe sacrificasse o filho pelo qual se cumpriria a promessa de Deus. Abraão esperou e firmou-se na esperança contra a mesma esperança, e a sua esperança não foi vã, mas sim frutuosa. Da mesma maneira, quando as 3 primeiras irmãs se reuniram e abraçaram este modo de vida, Deus, desde toda a eternidade, tinha projetado abençoar-lhes a geração e multiplicá-la com abundância. Mas quem o poderia imaginar, pois que, encerrando-as na sua morada, não tínhamos em vista senão fazê-las morrer ao mundo? Foram sacrificadas, ou antes, sacrificaram-se voluntariamente, e Deus agradou-se tanto deste sacrifício, que não só lhes deu para si mesmas uma nova vida, mas com tanta abundância que a podem comunicar pela graça de Deus a muitas almas, como agora o vão fazer. Parece-me também que estas 3 primeiras irmãs são muito bem representadas pelos 3 grãos de trigo que se acharam no carro de Triptoleno, entre a palha que servia para lhe conservar as armas, pois sendo levados para um país onde não havia trigo, estes 3 grãos foram semeados e produziram outros em tal abundância que em poucos anos todas as terras deste país estavam semeadas de trigo. A providência de nosso Senhor lançou com a sua bendita mão essas 3 irmãs na terra da visitação. Depois de terem ficado por algum tempo escondidas aos olhos do mundo, deram um fruto, como agora se vê, de maneira que daqui a pouco tempo todos estes países participarão do vosso instituto. Oh, que felizes são as almas que se dedicam verdadeira e absolutamente ao serviço de Deus, pois Ele nunca as deixa estéreis nem infrutuosas. Por um nada que deixam, dá-lhes Deus recompensas incomparáveis, tanto nesta vida como na outra. Que graça serem empregadas no serviço das almas que Deus tanto ama e por sua salvação tanto sofreu. Certamente é uma honra incomparável e que vós, minhas queridíssimas filhas, deveis apreciar muitíssimo, não poupando nem sacrifícios, nem cuidados, nem trabalho, para vos empregardes com fidelidade nesta obra, pois tudo vos será largamente recompensado, ainda que não é esse o motivo que vos deve animar, mas sim o de vos tornardes mais agradáveis a Deus e de mais aumentar a sua glória. E depois, e permanecei com firmeza na prática dos vossos exercícios,
sem vos preocupardes se não tendes o que é necessário. Quero dizer, os talentos próprios para os cargos de que vos incumbirem. É até melhor que os que não vejam, pois isso mantém-nos na humildade e dá-nos mais motivo para desconfiarmos das nossas forças e lançarmos-nos plenamente com toda a nossa confiança em Deus. Enquanto não precisamos praticar uma virtude, é melhor que a não tenhamos. Quando dela tiverdes necessidade, contanto que sejamos fiéis na prática das que se apresentarem, estejamos certos que Deus nos dará cada coisa a seu tempo. Não nos ocupemos em desejar nem pretender coisa alguma. Entreguemo-nos inteiramente nas mãos da divina providência, que ela faça de nós o que lhe aprouver. Para que havemos de desejar isto e não aquilo? Não deve tudo ser-nos indiferente? Contanto que agrademos a Deus e amemos a sua divina vontade, isso nos deve bastar. Quanto a mim, admiro como se possa ter mais inclinação a ser empregado de uma coisa do que noutra, sobretudo na religião, onde um emprego e um trabalho é tão agradável a Deus como outro, porque é a obediência que dá valor a todos os exercícios. Se nos dessem a escolher os mais abjetos e os mais desagradáveis, estes é que deveríamos abraçar com mais amor. Não nos sendo, porém, lícito escolher, vamos indiferentemente, tanto para uns como para outros, quando o emprego que se nos dá é honroso diante dos homens, humilhemo-nos diante de Deus. Se é mais abjeto diante dos homens, tenhamo-nos por mais honrados diante da divina bondade. Enfim, minhas queridas filhas, conservai memória amorosa e fielmente o que vos tenho dito, quer no que se respeita ao interior, quer no exterior. Não queirais nada senão o que Deus quer. Abraçai amorosamente os acontecimentos e as consequências da sua divina bondade, sem de modo nenhum vos preocupardes com outra coisa. Depois disto, que mais vos hei de dizer, minhas queridas irmãs, senão que toda a nossa felicidade está compreendida nesta amabilíssima prática? Apresentar-vos-eis o exemplo dos israelitas, com o qual acabarei. Tendo eles estado muito tempo sem rei, desejaram um. Como é singular o respeito humano! Como se Deus os tivesse deixado sem direção e não tivesse tido cuidado com os reger, governar e defender. Dirigiram-se, pois, ao profeta Samuel, que lhes prometeu pedi-lo a Deus, e assim fez. Mas Deus, descontente com tal pedido, mandou-lhes dizer que estava pronto a conceder-lhes o que desejavam, e que os avisava de que o rei que tivessem tomaria um tal domínio e uma tal autoridade sobre eles, que lhes tirariam os filhos. Dos filhos fariam os cozinheiros, outros soldados e capitães. Das filhas, umas cozinheiras, outras padeiras e outras perfumistas. Assim faz nosso Senhor, minhas queridas filhas, as almas que se dedicam ao seu serviço. Pois, como vedes, na religião há diversos cargos e diversos ofícios. Mas que quero com isso dizer? Parece-me que a divina majestade vos escolheu, a vós que partis, para serdes perfumistas ou perfumadoras, para espalhardes da sua parte os perfumes suavíssimos das virtudes do vosso instituto. E como as donzelas gostam de perfumes, como a amante sagrada diz no Cântico dos Cânticos, que o nome de seu amado é como um óleo ou bálsamo que derrama por toda parte perfumes infinitamente agradáveis, acrescentando: eis porque as donzelas o seguiram, atraídas pelos seus divinos perfumes. Assim vós, minhas queridas irmãs, como perfumistas da divina bondade, ide derramando por toda parte o odor incomparável de uma profunda humildade, doçura e caridade, a fim de que muitas almas sejam atraídas pelos vossos perfumes
e abracem o vosso modo de viver, e possam, como vós, gozar neste mundo uma santa e amorosa paz e tranquilidade, para depois irem gozar da felicidade eterna no outro. A vossa congregação é como um cortiço de abelhas, como tão bem vô-lo disseram há dias no sermão, do qual já saíram diversos enxames, com a diferença, porém, que as abelhas saindo para se retirarem no outro cortiço e ali fundarem uma nova família, cada enxame escolhe uma rainha particular sob a qual milita e vive. Porém vós, minhas queridas almas, apesar de irdes para um novo cortiço, isto é, começar uma nova casa da vossa ordem, tendes sempre o mesmo Rei, que é nosso Senhor crucificado, sob cuja autoridade vivereis em segurança em qualquer parte que estejais. Não receeis que alguma coisa vos falte, pois ele estará sempre convosco, enquanto não escolherdes outro. Tendes só grande cuidado em aumentar o vosso amor e a vossa fidelidade para com sua divina bondade, permanecendo mais perto dele que vos for possível, e tudo vos irá bem. Aprendei dele tudo o que tiverdes de fazer. Nada fazeis sem o seu conselho, pois é o amigo fiel que vos há de dirigir, governar e terá cuidado de vós, como de todo o coração lhe peço.